Fala, gente, tudo bem? Tava aquecendo a minha voz com um lindo gargarejo, porque hoje vamos falar de nada mais, nada menos que grafia de sons. Eu sou o professor Victor Kalim e eu estou com você. E você tá comigo? Então vamos lá. O que é a grafia de sons? Você sabe? Não? Você viu no capítulo? Então vamos relembrar, sem problema, a gente está aqui para isso. Vamos começar pela história da grafia musical. Então, durante muito tempo na história da música, as composições eram transmitidas oralmente. Um exemplo disso é o cantochão. O cantochão que tem no capítulo, ele era uma mensagem, na verdade, que eles queriam transmitir. Isso muito mais pela igreja cristã. Então, eles utilizavam a música no sentido mais didático, onde o que era cantado tinha que ser uma mensagem. Eles queriam propagar a ideia religiosa. Isso era feito oralmente muitas vezes. Não tinha uma grafia, e quando a gente está falando de grafia, lembra, grafia escrita, ok? Não era algo pautado, algo documentado. Era transmitido oralmente. O cantochão é um estilo musical bem difícil de se cantar. Ainda que utiliza um canto mais lírico, onde eu não sei cantar direito, e meu exemplo está sendo horrível. Eu deixo a sugestão que vocês vejam no capítulo, tem algumas sugestões lá de atividade, e tem até link para vocês darem uma olhada no cantochão, ok? Que também era transmitido oralmente e tinha um cunho quase que pedagógico, porque o objetivo não era a música em si, o objetivo era a mensagem daquilo, o que estava sendo transmitido para a igreja interessava mais, ainda mais na Idade Média, enfim, que era naquela época que a gente precisava catequizar as pessoas, e isso era muito mais forte naquela época. Vamos voltar para o slide. Então, como eu falei, deu o exemplo do cantochão, transmitido oralmente muitas vezes, ok? E isso se dá bastante em tribos indígenas. Eles também têm as músicas diferentes da nossa cultura. Boa parte é transmitida oralmente. Então, pode ser tanto oral, a questão da música, a transmissão da música, como pode ser pela grafia escrita, certo? Então aqui, aprendi-se ouvindo os que tocavam, em cada geração ensinava aos mais novos as músicas que sabiam. E ainda atualmente, em muitos povoados e tribos, as músicas são passadas por tradição oral, uma das características das músicas desses povos. Como eu falei, esses povos muitas vezes são tribos. Aqui no Brasil, algumas tribos indígenas, na África também, alguns rituais de passagem, de uma questão de sobrevivência das tribos. A música entra nesse viés também de se relacionar com o mundo. Então a transmissão da música era feita oralmente. E aí, com o passar dos anos, algumas culturas grifavam, outras já não, e a gente vai vendo um pouquinho mais disso, mas é bom entender que existem lugares onde a grafia é documentada, né? Por isso grafia, de documentar, escrever, e outras tribos, e até mesmo na nossa cultura, foi transmitida por muitas vezes de forma oral. E quando a gente fala de forma oral, forma falada, enfim, tudo isso. Voltando lá, a gente está aqui numa das coisas principais, que é nesse capítulo, que é o pentagrama. Então, é importante até vocês darem uma pausa nesse vídeo, se quiserem, e lerem com calma esse slide. Eu até pensei em colocar em tópicos, mas esse trecho eu acho que é fundamental, porque vai falar bastante sobre o pentagrama. Quem que fez o pentagrama? Guido d'Arezzo, que no século XI conseguiu sistematizar uma forma de grafia que serviu de base para a escrita tradicional, usada atualmente por povos de diferentes culturas e países. Ele era um teórico da música que foi educado em uma abadia beneditina, além de criar e sistematizar uma série de formas de notação musical. Ele também foi, ó que legal, o inventor dos nomes atuais das notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Vocês devem conhecer, todo mundo que vai fazer aula de violão, aprender algum instrumento, aprende as notas musicais. E é legal entender que o Guido d'Arezzo, ele sistematizou isso. Então eu falei que a gente tinha formas orais da transmissão da música, até o cantor, mas já no século XI, Guido d'Arezzo já estava sistematizando. E aqui na imagem que eu mostrei para vocês, olha aqui uma imagem do pentagrama. Então há uma divisão em linhas, é tudo dividido em linhas. Os símbolos representam
as questões das notas musicais que deverão ser tocadas, e essa sistematização foi documentada e foi sendo transmitida ainda mais na sociedade ocidental. Isso na Europa, né, no início do século XI e na Idade Média, até hoje é muito utilizado. Claro que agora a gente falando de dias atuais mudou bastante, mas é importante a gente saber que nessa época foi um marco na história, ok? Agora a gente pulando aqui pro próximo slide, olha só, esse pentagrama já é um pouco diferente, porque olhem a imagem. Essa imagem estava lá no capítulo de vocês. Eu quero que vocês me digam se essa imagem é uma coisa lá do século XI, se é uma coisa da quase da Idade Média, ou se é uma coisa mais atual. Pensa, qual que vocês acham que é? Resposta certa é atual, é contemporâneo. É uma espécie de pentagrama, de grafia musical muito atual. Porque o que acontece? Atualmente, a gente está tendo aí no cinema, nas artes visuais, no teatro, na música, uma abordagem com a música muito diferente, os sons. E tem muitas vezes que você não consegue utilizar as notas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si para representar a música, o que está sendo tocado, o som que você quer experimentar. Então, esse pentagrama aqui, esse exemplo que a gente trouxe, é um exemplo super recente dos sons que vai precisar ter na construção musical. Então, por exemplo, às vezes você precisa de um grito, às vezes você precisa de um som de um rapaz ali sendo cutucado, enfim, blum, blum, que daí representa um outro som, down, boom, tudo no sentido de a gente conseguir utilizar sons do cotidiano, sons corriqueiros na música, na grafia musical também, ok? Dúvidas? Como é que tá aí as coisas? Estão comigo? Pessoal, lembrando, essas coisas tem no capítulo. Se ficar com mais dúvidas, pausem o vídeo, releiam os slides ou vão lá no capítulo que tem muita informação extra e conteúdo que ajuda muito vocês, ok? Então continua lá comigo e a gente, para conseguir ter uma contextualização melhor, voltamos aqui. Então a gente tem a grafia musical que se divide em tradicional e contemporânea. A contemporânea, esse é o último slide que eu mostrei para vocês, sabe que é o brrr, brrr, aqueles sons diferentes. A tradicional é o pentagrama, é o Guido d'Arezzo, que é um bom exemplo de sistematização da grafia musical. E aqui que eu não comentei ainda, a gente tem o Hermeto Pascoal, que ele é brasileiro, ele também utiliza-se bastante da grafia musical tradicional e contemporânea. Ele é um dos principais nomes aí da grafia musical no Brasil, ok? Então relaciona também isso com o cantochão, que eu já dei o exemplo para vocês. E aí, que a gente não acabou não comentando tanto, mas a grafia musical ela conta também com partituras, notas, as claves, as pausas, os símbolos, cores e onomatopeias. E lembrando que essa parte ela é mais contemporânea e essa parte aqui é mais tradicional, ok? Você sabe ler uma partitura? Tem um amigo que é músico? Como é que é? Já leu? Quer ler? É um assunto muito difícil, às vezes é complexo, porque cada símbolo, cada letrinha ali representa uma coisa. Eu confesso para vocês que eu não sou muito bom nisso, não. Mas vocês gostam? Sabem que tocar violãozinho, tocam lá um dó, um ré, um mi, um fá? Então, comenta aí. Não sei se vou conseguir saber o que vocês estão comentando, mas é bom a gente ter essa troca aqui, ok? Pessoal, lembrando, releiam o capítulo. Na hora de ver as questões, voltem para esse vídeo. Veja os slides aqui, eu tentei dar uma resumida bem bacana para ajudar vocês, espero que tenha ajudado, ok? A gente se vê numa próxima. Sai. Ombrinho, ombrinho, direita, esquerda, ombrinho, 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 voltei, dancei. Como que eu vou anotar isso? Como que eu vou anotar meus passos de dança aqui, nesse espaço? É possível gravar a dança? Esse é o nosso tema de hoje. Oi galera, eu sou o professor Victor Carlin. Que exemplinho lindo, hein? Você deve estar tipo rindo aí, uma vergonha alheia, né? Mas fala pra mim, vocês já dançaram? Já ouviram falar nos termos coreógrafo, coreografia? Vocês sabem o que é? Leram no capítulo? Então vem comigo que hoje a gente vai falar um pouquinho mais disso. Então, vamos espreguiçar, acordar, porque falar de dança sem mexer esse corpício
Não puera, não tem como, não tem como fazer isso. Vamos lá. É possível grafar a dança? Professor Victor Kalim. Vamos lá. Grafar a dança, a gente já pensa em coreografia. A coreografia é a arte de compor os movimentos e os passos de uma dança antes dela ser executada. Então essa coreografia, ela antecede a dança e ela é a sistematização dos passos da dança, os movimentos. É quase que fosse uma partitura do que vai ser, do que vai acontecer na dança. Então a gente fala de core, dança, grafia, a escrita da dança, ok? Vamos lá. Acabei de falar aqui que a palavra coreografia também pode ser usada para designar a representação gráfica de movimentos e passos de vários tipos de dança. E daí a gente tem aí no início do século XVIII o coreógrafo. Ele era a pessoa responsável por anotar a dança. Como a dança é uma coisa que acontece no corpo, então muitas vezes na hora da dança a pessoa estava dançando, fazendo movimento, dança, pá, 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 pá. Tinha um coreógrafo que ficava lá só anotando. Que na época, como eu falei ali, não era nem chamado de coreógrafo. Ele era só o responsável. Ficava, isso aí. Olha que movimento bonito, vou anotar isso aqui, vou anotar aquilo ali. E aí, com o tempo, coreógrafo começou a ganhar mais evidência no espaço da dança, no espaço cultural. E hoje é muito comum utilizar esse termo. Ainda mais no balé, por exemplo. Balé, coreógrafo é muito importante, que é o que vai ditar o passo, vai ditar o movimento, enfim. Mais uma olhadinha no slide aí. Reflitam comigo. Coreografia. Coreografia, a arte de grafar a dança, é possível? Você acha que sim? A gente já tá vendo que sim. E aqui, olha só que eu trouxe de novo. Por que eu tô falando de novo? Porque se você viu algumas aulas que eu falei de história em quadrinhos, onde eu falei dos sons, a gente teve isso aqui, ó, que é a onomatopeia, que também é uma forma de representar o som, de representar o movimento. Agora falando da dança, cada imagem ali, o pose, smack, zap, é um tipo de coreografia, de grafia do que deve acontecer com o dançarino no seu movimento. É muito importante que vocês conheçam isso, ok? Vocês já deram uma olhada no capítulo, então vamos lá. A gente tem aqui outro slide, outro desenho. Isso é um exemplo de grafia de dança, gente. A coreografia. Então, a gente tem aqui o L e o R. O que é o L e o R, professor? Tira essa dúvida bobinha pra mim. Tiro, se a dúvida não é boba. L é left. Então, left esquerdo, right direito, pé esquerdo, pé direito. Então, aqui ela vai ditando qual que é o movimento. O pé esquerdo vai pro lado direito, junta o pé esquerdo com o pé direito para frente. E aqui tá até sincado na ordem. 1, 2, 3, 4, 5. Esse que eu mostrei aqui para vocês é uma maneira bem didática de coreografar a dança. Tem várias pessoas, vários coreógrafos que vão mudando isso. E no capítulo vocês viram Laban. Lembra dele? Por que ele é tão famoso? Por que ele é popular? Ele é um coreógrafo, um dançarino bem popular. Por quê? Responde aí pro prof. Lembrou? Porque ele é um dos grandes exponentes da coreografia na dança. E o que ele faz? Ele utiliza formas geométricas para falar da dança. Ele fala do cubo, ele vai falando de forma isométrica, e a partir dessas formas ele vai criando a sua concepção de dança. Então é muito importante que vocês saibam. Provavelmente na dança também vai cair isso do Laban. Utilizava formas geométricas para grafar a sua dança. Aqui é outro exemplo, não do Laban, tá? Mas é um exemplo bem recorrente que tem no capítulo também, ok? Então vamos relacionar os conceitos comigo. Coreografia. Existe coreografia sem coreógrafo? Não, precisa do coreógrafo. É o coreógrafo que vai gerar a coreografia. É ele que vai fazer as anotações, o mapeamento dos passos, da marcação. Então, é muito legal isso aqui, marcação da dança. Marcação da dança é muito... Quando você vai dançar, a pessoa sempre fala, vai lá pra tua marca. Vamos marcar certinho. Que é basicamente treinar, fazer o passo a passo, no espaço, no ritmo, na música. A marcação é essencial. E aí, como eu falei,
o passo a passo é mudança de passos. Agora para a direita, 5, 6, 7, 8, esquerda, pam, 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 pam. E também as entradas e saídas de cena. E aí a grafia dos movimentos que devem ser feitos a partir do passo é dado pelos símbolos. Ok? Você já dançou? Dançar? Não dançou ainda? Então, experimenta, faz bem pro corpo. Eu aqui já estava até pensando em dançar e grafar meus movimentos. Só recapitulando, existem várias formas de grafar a dança. Laban é um importante exemplo que a gente teve no capítulo, entre outros. Então, dê uma relida no capítulo. Qualquer dúvida, volta aqui pro vídeo, veja os slides novamente que eu trouxe para vocês e seguimos. Porque agora eu vou grafar a minha dança, eu vou dançar também. Saca só, preparados? 5, 6, 7, 8. Mão direita pra cima, esquerda pra baixo e palmadinha. Eu danço mal, né, gente? Tudo bem. A gente se vê no próximo vídeo. Continue estudando aí, animado, igual eu. Tô bem animado, não tô? Agora eu tô. Beijo, gente. A gente se vê.